Vamos, como de costume, iniciar pedindo a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado. Podem sentar. O César falou que eu ia fazer uma palestra, mas na verdade eu não vou fazer uma palestra, vou fazer uma reflexão, vou passar para vocês aquilo que para mim é uma verdade, que eu acredito e que com certeza não vai ser verdade de muita gente. Eu acho que é importante a gente transmitir aquilo que a gente acredita para que possa as pessoas refletir e ver, colher para ela alguma coisa que preste, alguma coisa que seja boa. Então, eu com certeza, o que eu vou falar pode não agradar alguém, pode não ser aquilo que a pessoa espera, que acredita, que viva, que acha que é o certo. Mas como foi falado já desde o começo, nós temos que viver a caridade, então nós temos que respeitar os outros, e a prova maior do amor que a gente pode dar é viver a caridade, se esforçar para praticar a caridade. Antes de mais nada, eu queria fazer lembrar para vocês a grandeza desse encontro que nós estamos vivendo. É uma graça tão extraordinária, depois de tanto tempo, nós estarmos aqui reunidos outra vez. Parecia uma coisa impossível, não é mesmo? E estamos aqui pela graça de Deus. Então é importante a gente ter essa consciência de que Deus nos quer tanto nesse trabalho e está nos dando essa oportunidade outra vez de a gente estar aqui juntos, unidos, reunidos, se amando e se propondo novamente a continuar essa obra que Ele nos escolheu. Nós somos tão importantes diante de Deus que Ele nos une e nos traz aqui diante de tantas dificuldades. Eu fiquei pensando, quando vim para cá, se tem sentido a gente estar vindo para cá. Nos dias de hoje é complicado, é riscos, as viagens, é caro. A gente está dispondo de um dinheiro de uma economia que a gente podia estar usando em outro benefício da gente, da família da gente, de um prazer de procurar um recanto, um hotel, alguma coisa para a gente descansar, para a gente usufruir daquilo que é nosso, que nós lutamos e conseguimos um pouquinho do esforço da gente, que é o nosso dinheiro, né? E nós se desprendemos de tudo, parece loucos, né? Nós largamos tudo e estamos vindo para fazer sacrifício, ficar 3 dias aqui. E será que isso aqui foi escolha nossa? Será que é isso que nós queríamos? Se fôssemos escolher pela nossa razão, com certeza nós não estaríamos aqui. Mas se nós estamos aqui é porque Deus nos chama. É o Espírito Santo que não nos dá sossego. Ele não deixa a gente ficar em casa. Ele bota a gente para trabalhar. Então não é a gente. Isso aqui não é esforço da gente, não é mérito nenhum nosso. Isso é uma graça de Deus. É o Espírito Santo que nos quer presente nessa igreja, que Ele nos está querendo que a gente se converta cada vez mais. Nós estamos num caminho da conversão.
Nós não estamos convertidos. Deus quer precisar da nossa miséria para ajudar a converter o mundo, para trazer para uma humanidade uma mensagem de amor, de paz, de um futuro melhor. E nós somos responsáveis por isso. E Deus, então, nos escolheu. Não somos nós que escolhemos. Ele que nos chamou e nós estamos aqui se oferecendo porque Ele nos empurra, porque o Espírito Santo nos traz e não deixa a gente sossegado. Se a gente ficar em casa, a gente não vai ter paz. Então, essa primeira reflexão que eu queria fazer para vocês, com vocês, é de a gente tomar consciência que é uma graça enorme nós estarmos aqui, nesse final de semana. E revendo as pessoas que a gente ama, que são vocês. A gente sabe que a gente tem diferenças, mas a gente se ama muito. E é isso que é importante, essa vivência desse amor. O mundo de hoje, como César falou, e a mensagem aqui mostra, também é um mundo complicado que nós estamos vivendo. É tantas divisões, é tanta encrenca, é tanta insegurança, esses ruídos de guerras que nós estamos vivendo, essa briga entre Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, e essas divisões enormes. Então, são sinais de que a gente não está vivendo um tempo muito complicado. Essa pandemia no mundo inteiro, essa insegurança, tudo isso são sinais de que realmente nós não estamos vivendo em paz, e não estamos vivendo em paz porque nós nos afastamos de Deus. Então não existe segredo em torno disso. Se nós estamos vivendo essa insegurança, essa tristeza que a gente está vivendo de não ter mais paz, de não poder confiar mais em ninguém, essas divisões, é única e exclusivamente porque a gente se afastou de Deus. A partir do momento que a gente se joga nos braços de Jesus, de Nossa Senhora, se deixa o Espírito Santo conduzir, a gente volta a ter paz. É uma coisa automática, é uma coisa natural. As pessoas que têm com maior problemas no mundo, maior sofrimento, maior insegurança, de guerra, de doenças, ela tendo Deus, ela está tranquila, está feliz. Não tem motivos para ficar desesperado e preocupados. Então, esse mundo está nos convidando ao quê? A gente viver o amor, a gente viver a caridade, a gente viver a união. Então, a solução que nós temos nos dias de hoje é pedir a luz do Espírito Santo. Só. Nós tendo o Espírito Santo, nós temos tudo, não precisamos de mais nada. Não precisamos pedir mais nada. Não precisamos pedir saúde, não precisamos pedir dinheiro, não precisamos pedir emprego, nem fim de pandemia, nada. Pedir a luz do Espírito Santo, que se nós tivermos o Espírito Santo dentro de nós, não precisamos mais nada. Nós temos Deus dentro de nós. E tendo Deus dentro de nós, nós venceremos qualquer problema, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade. Qual é o carisma que nós procuramos viver? Qual é o carisma da verdadeira vida de Deus? É a unidade, é a união, é se unir, é se dar bem, é unir as igrejas em torno de um só sacrário, com obediência à igreja, com obediência ao Papa. Nós estamos unidos à igreja, estamos unidos ao Papa, nós temos tudo, não precisamos mais nada. É sinal que o Espírito Santo está presente junto conosco. E hoje, como César também falou, a gente sente que a igreja existe uma divisão. Já não é só a divisão que existe, não é só entre os países que ficam em guerras. A divisão não é só entre os governos, a ganância pelo dinheiro, a ganância pelo poder, essa política suja que um puxa para um lado, outro para o outro, ninguém sabe mais o que é o certo, é tanta confusão. Mas existe a divisão também, uma inquietação muito grande dentro da própria igreja. Uns dizem uma coisa, outros dizem outras. Nós não sabemos mais o que é o certo. A gente escuta de uma pessoa defendendo um lado, a gente acredita, puxa, ele está certo. Mas logo a gente escuta outro defendendo o outro lado. A gente fica pensando, puxa, mas ele está certo. Então nós não sabemos mais que caminho seguir. Por isso que eu digo, nós estamos num momento que nós temos que silenciar, rezar e pedir a luz do Espírito Santo. Sempre que eu crio uma divisão, é o demônio que está ali dentro, querendo me provocar, querendo criar mal-estar. Então eu tenho que respeitar a opinião de cada um e cada um tem que respeitar a minha opinião. Se nós partirmos por esse princípio, nós estamos com Deus. É o Espírito Santo, porque aí não existe encrenca, não damos motivos nenhum para Satanás ficar criando confusão, divisão, raiva, inimizade. Então, para mim,
o momento de hoje é um momento de paz, de silêncio, de oração e de confiar em Deus através da ação do Espírito Santo. Se tivermos o Espírito Santo, vou repetir bastante vezes, se tiver o Espírito Santo no nosso coração, nós não vamos ter mais medo de nada. Nós vamos vencer, nós vamos sentir segurança, tudo o que acontecer é uma bobagem. Pode vir pandemia, pode vir guerra, pode vir sofrimento, venha o que quiser. Eu estando com Deus, para que eu vou me preocupar com o resto? Deus é meu Pai, Ele é o Criador de tudo. Então, para que a gente fica criando dúvida? Vejam só como nós somos fracos na fé. Se nós tivéssemos fé realmente, nós nos abandonávamos nas mãos de Deus e dizíamos paciência, paciência, mas vou colaborar para viver aquilo que o Espírito Santo inspira em mim. O que Ele inspira em mim é viver o amor. Vivendo o amor, estou vivendo a caridade, que de todas as virtudes é a maior. Se eu tenho caridade com meu irmão, é uma prova de que eu amo. Se eu não tenho caridade com meu irmão, esse amor é falso. E a minha vivência na verdadeira vida em Deus também é falsa. Porque eu estou criando problemas, eu estou criando divisão dentro às vezes na minha própria casa. Como é difícil a gente viver em harmonia dentro da própria casa, com filhos, com marido, com mulher, com parentes, com vizinhos. É muito difícil, mas é isso que Deus pede de nós. Paciência, paciência. Tudo que vai acontecer, que está acontecendo e que possa acontecer, se eu estou em paz com a minha consciência e eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, é para o bem. Sempre é para o bem. Eu posso não entender agora o que está acontecendo, os desastres que acontecem hoje, amanhã a gente vai conseguir entender por que tudo aconteceu. Deus nos dá sinais através usa nós como sinais. Nós somos o sinal que Ele quer, o testemunho que Ele quer dar para o mundo. Nós temos que ser dóceis e viver esse testemunho dando esse exemplo, e esse exemplo começa na nossa casa, mas nós, como grande família da verdadeira vida em Deus, temos que dar esse exemplo. Lembro que os discípulos davam o seu testemunho e as pessoas se convertiam dizendo, vejam como eles se amam, como eles são diferentes. É dessa forma que nós precisamos dar testemunhos, nós, verdadeira vida em Deus. Nos amar, nos ajudar dentro das nossas diferenças. Eu não preciso concordar com todo mundo, mas eu tenho que respeitar. E se hoje é muito comum a gente dizer, porque eu não concordo, eu não aceito, aquilo ali para mim não é a verdade. É muito fácil discordar, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós a paciência, que a gente respeite, que a gente viva aquele amor com a caridade. Essa questão da igreja, eu gostaria até de estender um pouquinho mais, porque as pessoas ficam dizendo, nós vivemos hoje uma crise muito grande dentro da igreja. Quando a gente acredita nessa crise muito grande dentro da igreja, nessa divisão que pode ter, o que está tendo, o que possa acontecer, a gente está faltando com a nossa fé. Nós estamos mostrando que nós não temos a fé suficiente que Jesus pediu. Jesus não prometeu para a gente que essa igreja ia permanecer até o final dos tempos? Não disse para Pedro? As portas do inferno não vão prevalecer contra ela? Então, por que ficar preocupado com situações dentro da igreja? E nós que somos católicos, apostólicos romanos e somos fiéis a essa igreja, existe o mandamento da lei de Deus e o mandamento da igreja. E o mandamento da igreja nos ensina o seguinte, ele não pede, é um dever de nós como cristãos obedecer e ser obediente à igreja e fiéis ao Papa. Essa é a primeira obrigação nossa. As pessoas ficam me dizendo e defendendo um Papa e outro. Olha, o João Paulo II foi um santo. E teve, na época da canonização dele, quando estavam estudando, teve um monte de cardeais e papas e padres que foram contra a beatificação de João Paulo II. Diziam que ele era pecador, chegaram até a acusá-lo que tinha amante, que levava amante no Vaticano. Até isso, não sei se vocês sabem dessa história. Até isso ele foi acusado. E depois foi pego uma carta lá dele, que ele tinha guardado, revelando, dizendo que aquela fulana que todo mundo conhecia, que ia lá e que era amicíssima dele, realmente os dois se amavam muito, com todo respeito na caridade, e que eles foram fiéis um para a igreja e se respeitando e amando, que provou que realmente eles se amavam com amor de irmãos verdadeiros. E as pessoas
duvidavam porque constantemente um confidenciava as coisas para o outro, eram muito amigos, ele recebia essa senhora no Vaticano. Então vejam como o demônio usa e como acontecem as coisas. Como é que nós podemos acusar um Papa, sim ou não? E outra coisa, só para vocês refletirem, não sei se vocês conhecem a história da Igreja, mas nós já tivemos papas, muitos papas santos, como o nosso último agora, João Paulo II, e tivemos papas que foram verdadeiros demônios. Teve o Papa, que até anotei o nome dele, que o Papa ele viveu, ele reinou entre 1493 até 1505, uma coisa assim, 503, na época que o Brasil foi descoberto. Esse foi considerado o pior Papa da Igreja. Foi o Alexandre VI. Ele foi o Papa número 214, da família Borgia. Deve conhecer bem a história, né? Eu tive a oportunidade, a última vez que eu fui a Roma, nós fomos visitar o castelo dele, que fica naquela cidade de Neri. Quero ver, eu anotei aqui. O castelo fica em Nepe. Em Nepe. Um castelo maravilhoso, lindo, que ele construiu, sabe para quê? Secretamente, para pôr a amante dele lá dentro. Foi considerado o pior dos papas da família Borgia. Foi considerado o pior papa da Igreja. Ele mandou matar, ele sacrificou, praticava adultério, era pedófilo, fez horrores, e era o papa. Então vejam vocês que ele sendo um papa horrível, que foi considerado o pior dos papas, a Igreja foi destruída? Claro que não. Por quê? Porque ela é assistida pelo Espírito Santo. Adianta eu ficar criticando o Papa? Se ele está lá, esse pior Papa, foi o Espírito Santo que colocou ele lá. Não fui eu. Então, eu, como cristão católico, tenho que obedecer o pior Papa que seja. Porque é minha obrigação. Eu concordo com ele ou não concordo. Para começar, que eu não tenho nem direito de concordar ou discordar. Minha obrigação é obedecer, não me interrogar. Quero ser fiel à Igreja? Calo e rezo. É o princípio da unidade. Exatamente. Deus caminha, o Espírito Santo está ali. Deus, Jesus, o Espírito Santo derruba o que é ruim e levanta o que é bom. Pois é verdade, mas eu acho que é importante, exato, mas é importante a gente saber que dentro da Igreja nós não temos o direito de meter o nariz. Nós temos a obrigação de obedecer só. Então, o que o Papa diz, o documento da Igreja não é o Papa sozinho, o Papa também erra. Vocês veem que o Papa erra. O Papa não é santo. Ele pode se tornar santo, mas ele não é santo. E se ele errar, a culpa é dele. Eu tenho que obedecê-lo. Obedecer às normas da Igreja, só. Calar. Se eu obedecer e estou fazendo coisa errada que o Papa mandou, quem vai pagar é o Papa, não sou eu. Agora, se eu condenar um Papa que às vezes está falando a verdade e eu não concordo, eu estou indo contra o Espírito Santo. Isso é um perigo. Então, e nós não temos capacidade nenhuma para julgar nada. Nada, nem o que é certo, nem o que é errado. Então, nós estamos numa situação no mundo de divisão, nós sabemos que estamos, de problemas, sabemos que estamos, de guerra, sabemos que estamos, divisões entre família, entre a nossa família, sabemos que existe, mas calar. Calar é o princípio de tudo. Respeitar. Quer ter caridade, quer amar, quer provar, dar testemunho, dê esse testemunho do silêncio, de fechar a boca. A gente falando, fala bobagem. A gente calando não corre esse risco. Olha o que Nossa Senhora deu o exemplo dela. Ela vendo as injustiças, vocês acham que Nossa Senhora estava concordando com o que estavam fazendo com Jesus? Ela podia muito bem defendê-lo, gritar, pular na frente, não me façam isso porque ele é santo, porque ele é Deus. Ela silenciou. Foi sofrimento tão grande que foi elevado aos céus, de corpo e alma. É isso que Jesus está pedindo para nós hoje. Quando fala-se unidade, é isso. E quando se fala em viver o amor, a caridade é viver o Espírito Santo. E viver o Espírito Santo hoje é confiar nele e mais ninguém. Nós estamos vivendo um momento muito triste, um momento muito complicado. E eu digo confiar mais em ninguém no sentido de que ir atrás de uma pessoa ou de outra. Nem de governo, nem de presidente, nem de deputado, nem de senador. Vou rezar para que Deus me mostre. Deus me mostre aquilo, então aquilo, para mim, é a minha verdade, pela minha consciência eu vou fazer, porque se eu falar, eu vou criar inimizade. Então eu só peco por falar, nunca peco por ficar em silêncio. E assim, com relação à Igreja, e com relação ao Papa, e com relação a nós. Porque nós que somos
convertidos, entre aspas, que a gente se considera convertidos, que não é verdade, nós estamos no caminho da conversão, nós somos chamados e somos agraciados. Deus deu essa graça de a gente participar do momento desse, porque Ele que nos escolheu. Então nós temos que corresponder a essa graça. Mas nós estamos no caminho da conversão, não estamos convertidos longe da conversão. Nós temos a vida inteira para a gente melhorar. Nós vamos morrer sabendo que nós temos que melhorar muita coisa. Então nós não somos convertidos. Nós estamos nesse caminho da conversão. Somos pecadores, somos miseráveis e nós precisamos um dos outros nos dar as mãos na caridade para que um ajude o outro. Nós sozinhos não seremos nada. E se a gente tiver humildade e caridade, aquilo que eu posso colher de bom do outro, eu vou aproveitar para mim. E eu tendo a humildade e a caridade, eu posso transmitir alguma coisa de bem para o outro também, e isso acrescenta. Isso é unidade. Isso é amor. Isso é o respeito. E é isso que Jesus perde na verdadeira vida em Deus. Vocês vejam que Jesus é tão claro nas mensagens da Vassula. Vocês lembram que quando a Vassula começou, talvez com as mensagens, era João Paulo II, e Vassula dizia, obedeçam ao Papa. Vivam o Papa, esse Papa que falava um monte de vezes. Depois, passaram-se os 12º volumes, veio o cardeal Ratzinger, as pessoas diziam assim, esse é falso, porque esse que vai ser o anticristo. Porque Jesus falou muito bem para a Vassula que era o Papa. Claro que falou para ela que era aquele Papa, porque é o Papa que ela viveu naquele momento. Ele não disse, os outros que vierem não acreditem. Ele não falou isso, é o Papa daquele momento. Hoje, o que Jesus fala para a Vassula? Obedeçam ao Papa. Ele não diz, esse Papa é o santo, é o verdadeiro. Quem pode julgar que ele é verdadeiro? Quem pode dizer que ele é falso? As ideias dele. Agora, quando ele fizer algum decreto lá na igreja, que todos os cardeais concordam, é lei da igreja, é o que Jesus quer. Não importa o que é. Ele é pecador, como nós. O Papa João Paulo II não deu testemunho, ele que era um santo, que todos os dias antes de dormir, ele não dormia sem confessar antes. Por quê? Porque era um pecador. Um santo não precisa confessar. Se tem pecado, é pecador, né? Então vejam, se o Papa João Paulo II confessava todos os dias, quem somos nós para dizer que a gente é convertido, que a gente é santo? Ou quem pode garantir que o Papa Francisco não erra? Ele pode errar nas opiniões dele, ele tem a opinião dele, ele é livre para dizer o que ele acha e o que não acha. Deus vai mostrar isso daqui 50 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, vai esclarecer tudo. Nós temos que confiar no Espírito Santo. Estou repetindo isso, gente. E que esse retiro, eu vi o Padre Simeão conduzindo, o César falando, repetiram várias vezes no Espírito Santo. Eu não sabia o que eles iam falar e eu pensei, nós temos que frisar isso. Nós precisamos do Espírito Santo para a gente manter-se unidos, para viver unidade e para a gente poder ter a caridade de se respeitar um ao outro. Nós precisamos nos converter nesse sentido. Nós, membros da verdadeira vida em Deus, temos que ser esse exemplo. Nós sabemos que dentro da verdadeira vida em Deus, eu sou um desequilibrado, tenho umas loucuras. Mas vocês têm que entender a minha loucura, porque eu sou assim. Eu me esforço para me converter todo dia, mas não adianta. Quantas confusões já me meti na verdadeira vida em Deus? Fui quantas vezes, quase eu apanhei por causa da verdadeira vida em Deus. Porque maluco do Beneval. Mas é eu. Eu mostrei o que era. E vocês também são iguaizinhos como eu. Cada um com a sua loucura. Cada um com a sua maluquice. Não tem nenhum santo aqui. Mas nós precisamos nos dar as mãos, um com os outros, se amar de verdade, para que a gente possa caminhar juntos com respeito. A gente tirando um pouquinho de bom de um pouquinho de bom do outro, um pouquinho de bom do outro, a gente vai acrescentar e fazer um grande trabalho, porque é esse que Jesus está pedindo para nós nos dias de hoje. A união, para que a gente possa desenvolver um trabalho de acordo com aquilo que Ele quer precisar de nós, porque o mundo está precisando de conversão. Teve um Papa chamado Bento IX, que na época viveu Pedro Damião, que depois esse Pedro Damião se tornou santo. E esse Pedro Damião odiava esse Papa e dizia assim, que esse Papa era um demônio no inferno disfarçado de Papa, de tão ruim que esse Papa era. Esse Papa matava as pessoas por causa do dinheiro, queria usufruir das pessoas, então vejam vocês. Aí eu estou falando todos esses defeitos dos papas para vocês entenderem que essa igreja é santa e pecadora e que não importa o que acontece. Um papa demônio, que era o Satanás lá do inferno, vestido de papa, não destruiu a igreja. Ela continua até hoje. Tivemos uma época que tinha 3 papas. Ninguém sabia quem era o papa verdadeiro. Todo um dizia que era, e outro dizia que era, que a metade do povo com um, metade junto com o outro, até que Jesus conseguiu unificar e descobriu-se qual era o verdadeiro Papa, os outros 2 fugiram
e a igreja continuou. Essa igreja é santa e pecadora. Nós tivemos um Papa que vivia na luxúria, que cobrava imposto para a igreja, para ele, mas para ele e para a família dele, foi o Leão IX. Diz que era uma coisa incontrolável, a loucura dele pelo dinheiro, pela riqueza. A casa dele era só ouro, era só poltronas de veludo, era só tapetes persas, a cama, o quarto. Era uma loucura, a ganância dele. Adiantou alguma coisa? Ele levou alguma coisa? Destruiu a igreja com isso? Deu um péssimo exemplo, mas a igreja continuou. A história da salvação é isso. Então nós temos que aprender a ter maturidade. Quando a gente não consegue viver essas coisas com equilíbrio, é sinal que nós não temos fé suficiente. É uma prova de que falta amor dentro de nós e que nós precisamos de conversão. Então, a segurança que nós devemos ter é segurar nas mãos de Deus, acreditando que a força do Espírito Santo está conosco, silenciar e continuar trabalhando no silêncio. Lutando para que isso vai acabar e muito breve, se Deus quiser, porque Jesus não está esquecido de nós. Por isso, então, o que eu queria dizer para vocês, e frisar bem, que eu vejo na verdadeira vida de Deus, escuto rumores, de que um é a favor do Papa, outro é contra o Papa. Tem pessoas que mandam coisa falando mal do Papa, tem outros que mandam coisa falando a favor. Eu vejo aquilo e fico pensando, que falta de fé, que falta de maturidade, que infantilidade, que desgaste. Perca o seu tempo rezando, que aí não está perdendo, está ganhando. Em vez de ficar criticando e fazendo comentários, e indo a favor de um e contra o outro, você está dando campo para o demônio criar força e criar divisões. Reze, porque Deus quer precisar, Ele não precisa, mas Ele quer precisar das nossas orações. Ele quer essa demonstração de fé para nos tornar fortes. Se a gente rezar, receber o Espírito Santo, nós somos guerreiros, nós vencemos tudo. Foi assim que os primeiros cristãos venceram o mundo. Foi através daqueles 12 apóstolos ignorantes, simples, que era a pior profissão que tinha na época, de pescadores, que não sabia fazer nada mais, ia pescar. E Jesus usou esses pescadores, mas encheu ele do Espírito Santo. Eles se tornaram fortes e sabiam como viver, como segurar. Nós precisamos disso, pedir a luz do Espírito Santo. Vamos nos abraçar, gente, nos perdoar, nos amar e trabalhar juntos. Nós somos uma única família, aceitar aquilo que Deus manda para nós como uma graça de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é graça de Deus. Se a gente parar e analisar, tudo que acontece de bem e de ruim é graça de Deus. A gente vê que no futuro a gente pode colher muita coisa de tudo que acontece. Isso a história nos prova, a tradição da igreja nos mostra claramente isso. Então, essa minha mensagem que eu queria transmitir para vocês hoje é de amor, é de confiança, não é de divisão, não é de julgar, é de obedecer, amar, praticar a caridade. Viver a fé, não ter falta de fé. Então, nosso momento é de rezar. Então, essa é a mensagem que eu queria transmitir para vocês nesse começo do retiro. Comecem a se abandonar, porque o Padre Simeão já começou pedindo para o Espírito Santo, o César já falou demais no Espírito Santo, e é porque senti agora, porque eu sem saber isso, vim falar praticamente do Espírito Santo, o abandono do Espírito Santo, porque Deus quer que a gente se abandone nesse momento. Muito obrigado.